Olá, continuemos então nossos estudos. Estamos no sacramento da ordem. No último encontro nós já fizemos uma introdução desses sacramentos do serviço da comunhão, ordem e matrimônio. Por enquanto nós estamos começando a discorrer sobre o sacramento da ordem. Já vimos esses primeiros parágrafos. Nós fomos até o 1543, sobre o sacramento da ordem na economia da salvação. Agora nós vamos terminar então esse segundo item, do catecismo sobre o sacramento da ordem. Esses parágrafos, então, vão ser a partir do 1544. Do 1543 anteriores, você encontra no último encontro de número 91. Esse é o de número 92. Então vamos lá, vamos começar. Nós vamos ver que na economia da salvação, depois das reflexões que nós fizemos a respeito da instituição do sacerdócio já na antiga aliança, agora essa instituição se oficializa na nova aliança por Cristo ao instituir os apóstolos como os 12 e os seus sucessores, aqueles que vêm sendo, sucedendo aos apóstolos até os dias de hoje, que são os bispos, conforme nós vamos explicar também nesses estudos desse sacramento. Então vamos ler. O único sacerdócio de Cristo. Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram o seu cumprimento em Cristo Jesus, um só mediador entre Deus e a humanidade. Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, que encontramos lá em Gênesis, no capítulo 14, ele é considerado pela tradição cristã como prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos isso também no livro de Hebreus. Santo, inocente, sem mancha, que com esta única oblação levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados, isto é, pelo único sacrifício de sua cruz. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Não tem um livro da Sagrada Escritura que mais precisamente esclarece sobre o sacerdócio de Cristo do que o livro dos Hebreus. Ali tem toda uma teologia do sumo sacerdote que é Jesus Cristo, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Por que se destaca isso aqui, que está lá no Gênesis, nesse capítulo 14, em que Abraão oferece o dízimo a esse sacerdote que não tem origem, que não tem linhagem. Então, é um sacerdócio único, esse de Melquisedeque, por isso que ele é chamado de prefiguração do sacerdócio de Cristo. Jesus institui um povo sacerdotal. Nós já estudamos isso lá na primeira parte do catecismo, no credo. Jesus, ele é a cabeça do corpo, do organismo que é a igreja. Nós somos os membros.
Então, todos nós que participamos, que estamos no corpo de Cristo, temos um sacerdócio em Cristo, por Cristo, com Cristo. No entanto, em sua vida terrena, Cristo escolhe 12. Ele escolhe 12. Subindo ao monte, nós vemos lá no capítulo 3 de Marcos, né? Ele chama aqueles que ele quis, porque ele sabia que ele não ia permanecer aqui na face da terra, e ele estava formando a igreja para pregar o evangelho, para viver com ele, ter essa intimidade com ele. E ele então, ele partilha o sacerdócio real dele com esses 12, com os seus sucessores também, que são os bispos. Então, este sumo sacerdote, segundo Melquisedeque, ele oferece um sacrifício que é único. Todas as celebrações eucarísticas são a celebração do sacrifício redentor de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, ele é o verdadeiro sacerdote, porque é um sacerdote que não tem pecado. O único, Jesus Cristo, como tão bem nos ensina no livro dos Hebreus. Ele é a vítima, a hóstia, o cordeiro, e ele é o sacerdote que se oferece ao Pai. E nós somos oferecidos nele, com ele, por ele. Se estamos em Jesus Cristo, essa oferta o Pai aceita. É o verdadeiro ofertório, é essa oblação. Duas participações no sacerdócio único de Cristo. Vamos ler. Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação, cada qual segundo sua própria vocação, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Pelos sacramentos do batismo e da confirmação, os fiéis são consagrados para formarem um sacerdócio santo, de modo que todo o povo celebra. Às vezes a gente comete algumas imprecisões vocabulares apenas, de chamar o padre que preside a Assembleia na celebração eucarística, nós o chamamos de o celebrante. Mas é bom, a gente sempre está explicando isso, né, em cursos, em encontros. Toda a Assembleia é celebrante, todos nós somos celebrantes. A gente só precisa fazer, e para isso também esses nossos estudos, essa diferenciação entre a função ministerial, que é uma coisa. O padre, o bispo, ele tem uma função, um ministério, que ele exerce presidindo a celebração. Ele é ministro, como vimos no parágrafo anterior, de Cristo. Mas todo o povo é sacerdotal. Nós, pelo batismo e pela confirmação, nós, estando em Cristo, estando nele, permanecendo nele, com ele e por ele, todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos que ser profetas. Todos nós governamos o reino de Deus. É uma comunidade. É uma comum união, comunhão dos santos. Então, que fique bem esclarecido. Cristo é o único sacerdote, mas ele constituiu um povo sacerdotal, que somos nós, a igreja. Nesse parágrafo, nós continuamos refletindo sobre esse sacerdócio ministerial. Vamos ler.
o sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros, e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido? O sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito. Já o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja. Por isso, é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. Então, todo o povo sendo sacerdotal, existe uma diferença essencial entre aqueles que, a seu modo, vivem o seu batismo, como leigos e leigas, que não é uma diminuição. Nós não podemos confundir hierarquia com acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele, todos são seus filhos. Mas, numa organização eclesial, na igreja, existem funções diferentes, conforme o Espírito Santo proporciona, com dons. Nós vemos isso muito bem explicitado na teologia dos dons de Paulo, na Epístola aos Coríntios. O Espírito Santo sopra onde quer. Então, o povo de Deus tem pessoas com dons diferenciados. Agora, estes homens que se dispõem a ser ministros de Cristo, sentem esse chamado, essa vocação, de vocar e chamar, esse chamado de Deus, eles vão receber uma graça especial por um sacramento, chamado de ordem, para que eles se ponham a serviço do povo cristão, de todo o povo. Eles agem in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça. Aí a tradução fácil nesse parágrafo que nós vamos ler agora. Vamos lá. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está aí presente, em sua igreja, como cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. A igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça. Olha esse trecho aí que é de Santo Tomás de Aquino. Na verdade, o ministro faz as vezes do próprio sacerdote Cristo Jesus. Se na verdade o ministro é assimilado ao sumo sacerdote por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo que representa virtute ac persona ipsius Christi. Aliás, eu disse Santo Tomás de Aquino, é o texto seguinte que nós vamos ler agora. Esse que nós acabamos de ler é de Pio XII. Cristo é a origem de todo o sacerdócio, pois o sacerdote da antiga lei o prefigurava, enquanto o sacerdote da nova lei age em sua pessoa. O que nós vemos aqui? O Catecismo nos mostra que Cristo está presente sempre na igreja. Ele é a igreja e nós somos igreja nele.
como a gente sempre, né, fala, inclusive nas missas, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Somos um povo. Ele é nosso rei, nosso pastor, sumo sacerdote, cabeça, né? Caput é o sujeito, cabeça, capitis, né? É no latim, na pessoa de Cristo, cabeça. Então, nós vemos que nós estamos engajados no sumo sacerdote Jesus Cristo. O ministro faz as vezes do próprio sacerdote Cristo Jesus. É isso que significa na pessoa de Cristo. Porque, lembra quando a gente lá no sacramento da Eucaristia disse: gente, cuidado, não é o padre que transforma pão em corpo de Cristo, não é o padre que com palavras mágicas transforma vinho em sangue de Cristo. Não é. É o Espírito Santo, na epiclese, lembra? Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Ali o padre age na pessoa de Cristo. Ele é o sacerdote. Nós estamos aqui repetindo isso. Ele é o sacerdote que oferece a vítima, que é ele próprio, e nós junto com ele. Então, tanto o Papa Pio XII, né, tem um trecho aqui no Catecismo para nos mostrar isso, quanto Santo Tomás de Aquino nos diz: na antiga aliança, o sacerdote daqueles tempos, ele só prefigurava Jesus Cristo. Agora não, na nova aliança, o sacerdote, o padre, o bispo, ele age, é uma ação na pessoa de Cristo. É diferente, né? Na economia da salvação, nessa história, nessa gestão do povo de Deus, nós vemos essa evolução com a vinda de Jesus Cristo na face da terra. Continuando, vamos ler. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis. Segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia, o bispo é typos tu patros, como a imagem viva de Deus Pai. Esta presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se este estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante de igual modo todos os atos dos ministros. Nos sacramentos, esta garantia é assegurada de tal forma que mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. No entanto, há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho e que podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da Igreja. Olha, é uma parte muito importante a gente entender esses dois parágrafos aqui. Os padres, que nós também chamamos de presbíteros, muitas vezes a gente evita falar os sacerdotes, porque todo o povo é sacerdotal, mas os padres, os bispos que já foram ordenados, o bispo é aquele que recebe a plenitude, né, do sacramento da ordem, eles agem como imagem viva do Pai. Está aqui, typos tu patros, né? Semelhança do Pai. Agora, esse outro parágrafo aqui é que precisa a gente ter um bom discernimento. Por exemplo, já houve uma heresia nos primórdios, o donatismo, em que se dizia, esses hereges, que o sacramento não valia, não tinha efeito, não produzia nada, se o ministro, o padre,
estivessem em pecado. Se eles estão em pecado, principalmente aqueles que recusaram o martírio, portanto se tornaram apóstolos, mas depois voltaram à comunhão da igreja, esses hereges daquela época diziam, não, eles não podem, por exemplo, batizar, não podem confessar os pecados, porque eles já são pecadores, estão no pecado. Então, para esses tipos de pensamentos, e tem gente que pensa nisso até hoje, hein? Fala assim, por que eu vou confessar com o padre? O padre também é pecador. Então vejam o que a igreja nos mostra. Nós, os padres, não digo nós aqui, mas os padres, eles são sujeitos a erros, a pecados, a falhas humanas. Mas não é o pecado dele, a falha dele, que vai tornar o sacramento inválido, ilícito. Não. A graça é de Deus. O sacramento é de Deus. O padre ele está exercendo uma função. A diferença que nós temos que ver é nessa outra parte aqui. A não ser que o padre ou o bispo saia fora da doutrina da igreja. Então ele ministra um sacramento de uma forma que não é recomendável, de uma forma errada. Aí pode se transformar numa simulação de sacramento. Não é porque o padre ou o bispo estão em pecado que o sacramento não vale. Não, é porque ele realizou o sacramento de uma forma que a igreja não ensina, não está de acordo. Então, é essa diferença que precisa ser feita. Por isso é bom reler sempre esse parágrafo aqui para se entender quando que um sacramento é inválido, não porque o padre é pecador, mas porque ele o realizou de uma forma que não está de acordo com a doutrina da igreja. Vamos agora para mais o parágrafo 1551. Vamos ler. Esse sacerdócio é ministerial. Esta missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. Depende inteiramente de Cristo e de seu sacerdócio único, e foi instituído em favor dos homens e da comunidade da igreja. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. O exercício desta autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que por amor se fez o último e servo de todos. O Senhor disse claramente que cuidar do seu rebanho é uma prova de amor para com ele. Então, por aqui nós vemos que os sacramentos que o padre, o bispo, eles ministram, e alguns também pelo diácono, é um verdadeiro serviço. Não pelo padre ser pecador ou não, o bispo ou o diácono, mas porque o sacramento é Cristo quem realiza. O ministério é in persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, é um verdadeiro serviço que vai comunicar os efeitos do sacramento para as pessoas que os recebem, porque vem de Deus. O padre, o bispo, o diácono estão apenas a serviço de todo o povo eclesial. 1552 e 1553, já encerrando esse item do catecismo sobre o sacramento da ordem, que é o sacramento na economia da salvação. É Em Nome de Toda a Igreja, o título aí, que nós vamos ler. A tarefa do sacerdócio ministerial não é apenas representar
Cristo, cabeça da igreja, diante da Assembleia dos Fiéis, ele age também em nome de toda a igreja, quando apresenta a Deus a oração da igreja e, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico. Em nome de toda a igreja não quer dizer que os sacerdotes sejam os delegados da comunidade. A oração e a oferenda da igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. Trata-se sempre do culto de Cristo na igreja e por sua igreja. É toda a igreja, corpo de Cristo, que ora e se oferece per ipsum et cum ipsum et in ipsum, com as palavras da missa, por ele, com ele e nele, lá na doxologia, né? Na unidade do Espírito Santo, a Deus Pai. Todo o corpo, caput et membra, cabeça e membros, ora e se oferece. E é por isso que aqueles que no corpo são especialmente os ministros, são chamados de ministros não somente de Cristo, mas também da igreja. É por representar Cristo que o sacerdócio ministerial pode representar a igreja. A palavra representação é utilizada aí em duas formas diferentes. Aqui está querendo nos explicar que não se trata de teatro. O padre, ele não está apenas representando, ele age também em nome de toda a igreja. Ele não está ali apenas participando de um teatro, ele também não é apenas um delegado da comunidade. Não, ele recebeu e recebe pelo sacramento da ordem, por essa unção, eles são ungidos e eles agem em nome de Cristo e, portanto, também de toda a igreja. Então, cabeça e membros, um corpo só, mas o único sacerdócio de Cristo. Então, nós vimos aqui que esse sacramento, desde os primórdios da antiga aliança, Deus conduz o seu povo e escolhe, capacitando estes homens que se consagram, que são consagrados para servir todo o povo, com renúncias. Esse é o que se pede, né? Eles renunciam, inclusive, ao matrimônio, são celibatários os padres e os bispos, aqui, principalmente no rito latino, né? Para se dedicarem exclusivamente ao Cristo em sua igreja, a todo o povo cristão e a toda a humanidade. Terminando este item de número 2, no próximo encontro, nós já vamos começar a estudar os 3 graus do sacramento da ordem, um por um: o diaconato, o presbiterado e o episcopado, ou inversamente, né? Tanto faz, mas são os 3 graus do sacramento. O bispo, na sua plenitude, recebe os 3 graus. Ok? Então, mas fica para o próximo encontro. Continue sempre aí nesses estudos. Se inscreva no canal, vai assistindo aos poucos. Geralmente esses nossos encontros têm cerca de 30 minutos, mas vale a pena a gente conhecer a doutrina católica, a doutrina da igreja, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente o ama. Fique sempre com Ele, viu? E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.